Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está me ouvindo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou muito grata pela tua presença, espero que você consiga ficar até o final. Se porventura não conseguir, eu espero que você volte em outro momento, porque a tua presença é muito importante. Porque Jesus te ama, consequentemente eu também te amo. E hoje na leitura a gente vai ver que é um dever, é um privilégio poder imitar Jesus nessa parte, né? Jesus na leitura de hoje vai nos falar algo que a gente tem um pouco de dificuldade, a maioria de nós tem um pouco de dificuldade nessa parte, né, de praticar, mas não estamos sozinhos. Temos que lembrar que o Espírito Santo nos ajuda a vencer cada barreira, cada processo. Sem processo não tem promessa. Olha, tem a promessa, mas o cumprimento da promessa vem depois do processo, né? Então, que a gente consiga, em nome de Jesus, passar por cada processo, certo? De que a gente crescer um pouquinho mais na presença de Deus. A leitura de hoje é baseada em Lucas 6, do versículo 27 ao 36. E o título do devocional é O Pecador que não corre da moenda. E que a gente aprenda a não correr. Amém? Glória a Deus. Para adiantar a parte da tarefa, a gente vai fazer a leitura 2 vezes. Eu espero conseguir fazer a leitura 2 vezes no tempo que a gente tem. Mas eu quero que vocês se coloquem no lugar de Jesus nessa leitura. Como é que você imagina que Jesus falou essas palavras, né? Será que ele falou tão gentil, sabe? Tipo, cordialmente? Será que ele estava falando apaixonadamente com as pessoas enquanto dizia essas palavras? Como é que você imagina que Jesus falou o que você vai ouvir? Como é que era o rosto de Jesus? Será que a voz dele era suave ou não? Então, tenta se colocar no lugar de Jesus nesta hora, certo? Enquanto eu leio, tenta imaginar como é que Jesus estava falando. E aí depois a gente volta e continua a parte da tarefa, né? Em Lucas 6, a partir do 27, diz assim: A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos, deixe que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reaja com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, dê-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveita-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas quem são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade, criada por Deus. Procurem imitá-lo. Veja como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Pensando nessas palavras, vocês conseguiram se colocar no lugar de Jesus? Como é que vocês imaginam que Jesus estava quando ele estava proferindo essas palavras, dizendo para o povo: amem as pessoas mesmo que elas não te amem. Cuidem das pessoas mesmo que elas não cuidem de vocês. Haja diferente. Paulo disse, né? Procure me imitar assim como eu imito a Cristo. Porque devemos estar mais perto de nos assemelharmos a Deus. Falei difícil agora, né? Quase que não sai. A gente precisa imitar Jesus.
A gente precisa estar mais parecido com Ele dia após dia. O que Jesus faria em meu lugar? Tem até um livro, né? Com esse título. Mas é verdade. Não tem como a gente viver uma vida que agrade a Deus da nossa maneira, como a gente quer, como a gente acha certo. A gente tem que agir como Jesus agiria. Quando Jesus fala, se alguém te bater no rosto, dá o outro lado. Nós, humanos, a nossa carne não permitiria isso, seria ação e reação. Se alguém tentar tirar vantagem de você, aproveite para praticar a vida de servo. Viemos para servir, amém? Todo mundo sabe disso. Viemos para servir. Viemos para derrotar a nossa carne, viver aquilo que agrada a Deus. Deus não quer que sejamos humilhados. A palavra, quando fala de humilhação, fala para nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que Ele é Deus, soberano, todo-poderoso. Senhor, eu não sou um grão de areia comparado à Tua grandeza. Mas o que Deus quer é que as pessoas olhem para a gente e lembrem de Jesus. O que Jesus faria no nosso lugar? Jesus, sendo Deus, não usurpou querer ser igual a Deus. Não quis. Ele veio em forma de servo para servir. Nós não somos melhores que Jesus. Nós temos que lembrar as pessoas que nós viemos a falar daquele que morreu por nós na cruz. Jesus sofreu todos os tipos de humilhações. Imaginar como é que foi a morte dele na cruz é triste, mas ao mesmo tempo nos traz, no meu caso, me traz até, posso dizer que alegria, porque era pra mim aquilo, era pra você aquilo. E é um sentimento, acredito que universal, a gratidão. Quem conhece e reconhece que Jesus é o nosso Senhor, que morreu por nós na cruz, tem gratidão pelo sacrifício e nos traz alegria por saber que Ele ressuscitou, que Ele venceu e que por isso nós somos salvos hoje. Nada do que fizermos nessa terra, passarmos, se compara a 1% do que Jesus passou. E Ele fala, me imitem. E como é que a gente imita Jesus? É perguntando para Ele, o que o Senhor faria no meu lugar? E como é que a gente faz isso? Porque não é literal, né? Jesus não vai parar do seu lado e você vai olhar para Ele e falar assim, Ele vai te responder. Através da palavra de Deus a gente vai saber como é que Ele agiria. Em Provérbios, eu estou lendo o livro de Provérbios e Provérbios fala de sabedoria, como agir sábio, como é que Jesus, como é que Deus quer que a gente age, como é que a sabedoria nos ensina a viver uma vida cotidiana. E sabedoria, uma das coisas que a sabedoria nos ensina é viver o que Deus quer que a gente viva, e a gente só consegue fazer isso através da leitura da palavra, porque quando a gente lê a palavra, ela vai nos dando instruções, vai nos corrigindo para que a gente seja lapidado e a gente se torne quem Deus quer que a gente seja, mas a gente só é quem Deus quer que a gente seja se a gente fizer o que Deus quer que a gente faça. E é o que Deus quer que a gente faça, tá? Porque o que a gente quer fazer, na maioria esmagadora das vezes, é o que a nossa carne quer fazer. Mas eu vou ler de novo, mas dessa vez eu vou ler mais rápido, tá? E eu quero que você se imagine naquela cena. Você já imaginou como é que Jesus falou, como é que era o olho de Jesus, como é que estava a face dele falando essas palavras? Mas agora eu quero que você se imagine naquele lugar, porque eu acredito que quem já leu essa passagem teve uma experiência, às vezes ficou com raiva, ou falando, Deus me livre, não quero, papo. Mas depois de ouvir e imaginar como é que Jesus proferiu aquelas palavras, eu quero que você se imagine naquele lugar. Não quero que você se coloque no lugar que você está agora, no ônibus, em casa, não sei. Mas eu quero que você se imagine naquele lugar, diante de Jesus, olhando para Jesus. Eu não quero só que você imagine como estava Jesus, eu quero que você imagine que Jesus está falando para você. Tem um monte de gente, Jesus escolheu falar olhando para você. Amém? Posso contar com a sua participação? Vamos lá. Jesus olha para você e fala, a você que está preparada para a verdade, diga o seguinte, ame seus inimigos, deixe que tire o melhor de você,
não pior. Se alguém te fizer mal, reaja com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereça o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, dê o seu melhor casaco de presente para essa pessoa. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem justamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar com a mesma moeda, viu? Viva generosamente. Aqui está um guia completo, simples e objetivo de conduta. Sempre se pergunte, o que é que eu quero que os outros me façam? E assim, faça você para os outros. Se tudo que você fizer é amar apenas quem te ama, que recompensa você quer receber? Qualquer um pode fazer isso. Você quer uma medalha por cumprimentar apenas quem é simpático com você? Qualquer pecador pode fazer isso. Você está esperando receber alguma coisa em troca? Só age assim quem é interesseiro. Os agiotas agem assim. Você quer se comparar a eles? Digo para você, ame seus inimigos. Não espere retorno das suas doações, nem da ajuda que você presta. Garanto que nunca irá se arrepender. Assuma sua identidade, criada por Deus. Procure me imitar. Veja como Ele se relaciona conosco. Como Ele é generoso, bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Seja bondoso para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade para com você. Oi, Jesus, tudo bem? Ai, meu Deus. Se Jesus tivesse falado essas palavras, olhando para você, qual importância essas palavras teriam para você? O que você espera guardar das coisas que você ouviu? Mas quando você for orar, não sei se quando você terminar de ouvir esse áudio ou antes de dormir, não sei, agradeça a Deus por Ele amar os inimigos dele, porque a gente fazia parte antes de conhecer Jesus. Agradeça pelo amor dele, por quem não conhece ele. Medite sempre que você puder nas palavras que você ouve através da Bíblia. Eu quero que, até para mim, claro, sempre, né? Eu leio antes de ler com vocês. Em silêncio, quando você puder. Imagine o tipo de pessoa que você seria se tivesse que deixar os seus inimigos. Que tipo de pessoa que você seria se você tivesse que deixar que seus inimigos tirassem o melhor de você? Responder às orações. Ai, Jesus, tá difícil. Responder às pessoas com a energia da oração. Não de bate pronta, mas orando por elas, por você. Praticar a vida de servo quando alguém é injusto. Se você tivesse que viver generosamente, dando sem esperar receber nada em troca, como é que você seria? Como é que eu seria se eu conseguisse, vamos trocar por conseguir, se eu conseguisse deixar que os meus inimigos tirassem o melhor de mim sem mudar o meu estado de ânimo, sem que eu fique brava, sem que eu pragueje, sem que eu me irrite, mas lembrando que Deus me chamou para ser serva. Deus me chamou... Ó o barulho, perdão, gente. Deus me chamou para ser serva, para servir as pessoas. Agora, a gente vai entender na prática, através da palavra. Ore ao Senhor para que você consiga entender antes de passar por essas coisas. E que o Senhor te dê livramento, que o Senhor te lembre dessas palavras na hora que você precisar. Que o Espírito Santo te traga as palavras que traz esperança. Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, tá, Deus, me ajude a ser o mais parecido contigo. E assim eu agradeço a companhia de vocês. Eu peço perdão pelo barulho. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima.